Sabemos a missão do nosso economista, sabemos a importância que o economista tem na sociedade. E esse mês, em homenagem ao economista, o nosso dia, é importantíssimo que a sociedade entenda e compreenda o nosso papel. Nosso papel muito forte na criação de novas políticas públicas, na análise de dados, para transformar esses dados em informações, de poder levar à sociedade um conhecimento. Conhecimento esse que as pessoas consigam entender a importância do economista nessa transformação. Transformação de um passado para um futuro. E um futuro esse que pode ser transformador na vida das pessoas. Esse é o nosso papel de economista, de poder entender a sociedade, ler a sociedade e fazer com que eles compreendam e tenham um futuro. Mas não qualquer futuro. Como a gente fala aqui no crescimento econômico, não adianta eu crescer apenas em número, mas eu tenho que crescer economicamente com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental e fazer com que a nossa economia cresça e se desenvolva fortemente. E aqui do meu lado, temos aqui dois grandes economistas, o professor Aldair Mello e o professor Tiago, dois grandes economistas que vêm cada vez mais contribuindo com as suas palestras, com as suas entrevistas, com os seus artigos, contribuindo para que a sociedade possa compreender um pouco mais tudo que vem acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos meses, né? E poder enxergar o seu real impacto e o que a gente pode enxergar na economia do futuro. E aí eu queria entender, meu amigo Aldair, por que a economia? Bom, aí a economia ela vem exatamente para dar um plus a mais, vamos dizer assim, né? Se nós voltarmos para a época da Grécia, né? Grécia Antiga e tudo, nesse desenrolar tinha a família e que como era que ela era crescida, como é que ela se desenvolvia, a sua própria finanças dentro de casa. Para hoje chegarmos onde tem a economia em si, né? Ela se desenvolvendo não só dentro do aspecto macroeconômico do Estado, né? Que você precisa da parte da microeconomia junto, e você também tem as finanças, né? A melhor economia empresarial, que aí é como as empresas tocam o seu negócio, ou seja, se elas estão dando lucro ou não, e como elas crescer de maneira sustentável. Ou seja, não adianta somente nós colocarmos uma empresa, a empresa ela tem que ter manutenção, ela tem que ter crescimento, então você tem aí a visão do economista. E hoje, cada vez mais, você tem a parte de economia comportamental, né? As finanças comportamentais, você levando as finanças para dentro de casa, dentro da família de novo. Ou seja, aí é a família com aquele seu desejo, aquele seu sonho de realizar e saber se ela tem condições financeiras de realizar aquele sonho, né? Ou seja, é uma viagem, é um empreendimento, uma casa, então um estudo, qualquer coisa que você tenha com relação a isso. É o recurso, é o dinheiro, é como você faz no seu dia a dia, é como cada macaco no seu galho. Então não adianta que um médico vai cuidar das finanças de uma empresa, não. Quem vai cuidar das finanças da empresa é o economista. É igualzinho o economista não vai cuidar da saúde de uma pessoa, quem vai cuidar é o médico, né? E assim a gente vai entendendo melhor o que significa a economia, e nisso trazendo um ponto importante, é gerar riqueza, né? É você distribuir a riqueza, né? Aí você indo mais para a parte de economia pública, essa parte mais que vê o benefício para toda a sociedade. Perfeito. Do meu outro lado está aqui um grande amigo, parceiro, professor Tiago. Tive o prazer de estudar, né, na Universidade Federal do Ceará. A gente fez economia junto e hoje é nosso conselheiro, vem contribuindo muito, né, com as suas atividades, e eu venho acompanhando que ele tem esse cuidado, tá, também dentro da igreja onde ele está trabalhando, onde ele atua, né, de poder falar um pouco de economia, somente voltado para finanças pessoais, para que as pessoas consigam entender. Então, o papel do economista, ele vai não só olhar para o setor público, né, mas ele também tem essa questão de olhar para as pessoas, para a questão pessoal dela, e ajudar para que elas transformem a sua realidade. E aí, Tiago, por que economia? E por que professor agora? Eu não vou mentir, quando eu entrei na economia foi meio que de paraquedas.
Eu não estava planejando essa decisão, mas acabou que se tornando uma das melhores decisões que eu já tomei daí, porque eu percebi que, meio que por acidente, eu acabei escolhendo um curso que eu queria. Por que o que é que eu queria? Eu queria um curso que me desse ferramentas para tomar de decisão e que ele, ao mesmo tempo, me desse uma visão histórica, teórica, conjuntural do mundo que a gente vive. E a economia, você sabe, né, nós sabemos, que ele dá exatamente essas duas formações. Então, para mim, essa escolha foi uma escolha da qual eu não me arrependo. Se eu pudesse voltar no passado, eu acho que todos nós pensamos assim, né? Com certeza. Eu teria feito exatamente a mesma decisão. E foi interessante você ter dito isso, né? A economia está no setor público, a economia está nas empresas e eu vou complementar, a economia está na vida. Porque onde você olha, em qualquer lugar, qualquer esfera, você precisa tomar decisão. E se a gente for aqui ser bem direto com quem nos assiste, o que é um economista? É um tomador de decisões. É aquela pessoa que vai levantar todas as informações necessárias, vai fazer ali calcular as métricas, vai pensar, vai fazer as ligações, porque isso é muito importante na economia, é você fazer as correlações, né? Isso aqui mexe com isso aqui, aquele quebra-cabeça da vida. Então, nós temos esse papel de fazer esse quebra-cabeça, unir esse quebra-cabeça e tomar as decisões. E a gente pode fazer isso em qualquer área. A gente pode fazer isso dentro de um hospital. A gente pode fazer isso, e o Wanderberg citou, a gente pode fazer isso dentro das igrejas. Né? A gente pode fazer isso nas finanças pessoais de uma pessoa que está ali endividada. Então, nós temos essa versatilidade de trabalhar no micro e no macro. E é por isso, Wanderberg e Eldair, que eu digo e repito, hoje a profissão do economista ela é cada vez mais necessária. Dizem por aí, né, que a gente vive a era da informação. Eu acho que nós três de uma época, onde a gente tinha... A informação era muito escassa. Hoje nós vivemos o oposto. Nós temos uma overdose de informação. Só que dentro dessa informação, nós temos as informações boas e as ruins. Um dos trabalhos do economista é filtrar, escolher, selecionar a boa informação para, dessa forma, tomar a boa decisão. Perfeito, excelente, Thiago. É muito bem colocada esse postou aqui para a gente, porque isso mostra onde nós podemos atuar. Dentro da família, um simples bate-papo, fazer com que todo mundo entenda que a economia está no nosso dia a dia. A economia, ela não está apenas em manchete de jornal. Mas quando a gente acorda, a gente já tem o nosso café da manhã, sabe, o preço do pão, né? O preço do cafezinho. Então, são pequenos detalhes que as pessoas, assim... E o economista está aí? Tá. O economista, ele está nesse cenário, ele está podendo compreender os avanços, o preço dos produtos, o quanto que a renda daquele trabalhador, ele está tendo uma evolução ou não, e isso mostra o nosso papel, e como nós podemos direcionar essas pessoas, podemos direcionar também o setor público através da formação de políticas públicas, né? E vocês dois têm um papel importantíssimo para a sociedade. E aqui meu agradecimento a vocês, economistas, que vocês vêm fazendo cada vez mais um papel importantíssimo dentro dessa sociedade. E Eldair, ser economista Olha, é uma responsabilidade grande. A gente pensa que não é, né? Muitas pessoas pensam que rapaz, é simples, eu cuido do meu dinheiro e acabou-se. É mais do que isso, né? Se nós vamos ver aqui assim, eu fiz um pequeno trabalho, né? O tarifaço do Trump, por exemplo, né? Olha, como o Thiago acabou de falar, são aquelas informações boas e as informações ruins, né? Então, o que foi que nós fizemos? Estudamos o que é que cada governo, ou melhor, o que é que nosso presidente atual fez, tomou de medidas com relação ao Trump. Na área econômica, na área política, na área social e tudo isso. E quando a gente fez e colocou na estatística, ou seja, ferramenta para a gente tomar uma decisão, disse que 70% não iríamos fazer nada. Exatamente foi o que aconteceu. Nós não iríamos fazer nada. Então, isso nos ajuda, né, a tomarmos uma decisão melhor, mais acertada, né? Não significa que seja correta. Significa que ela é mais acertada para aquele dado momento. E o Thiago me mostrou uma outra coisa interessante, foi que eu vou voltar aqui também um pouquinho lá para a minha formação, né? Que eu sempre gostei muito de história. Então,
E gostei também de matemática. Então você uniu. Opa, gosto de história, matemática. Rapaz, eu vou terminar na economia. Eu também voltaria e continuaria meu curso de economia numa boa, tá certo? Porque ela nos ajuda, ela nos dá aquela ferramenta, aquela certeza, né? Vamos colocar entre aspas, porque certeza a gente não tem, né? Que aquele ali é o melhor caminho, é a melhor tomada de decisão. Então isso nos ajuda bastante e quando você acerta é melhor ainda. Perfeito, excelente. E meu amigo Thiago, ser pai, pastor e economista, eu consigo relacionar? Perfeitamente, né? Eu vou abrir até um parênteses, já que você tocou no assunto, né? Eu sou evangélico, né? E, vez por outra, as igrejas, né? Igrejas de amigos me convidam para falar sobre finanças, sobre tópicos relacionados à economia, porque é impressionante, as pessoas têm uma sede de conhecer esse assunto. E elas têm aquele velho mito dentro da sua mente de que é muito difícil, né? Somente os seres iluminados que dominam aqueles conteúdos. E a gente sabe que não é, né? A economia ela é mais acessível do que se parece. E eu gosto muito de dizer o seguinte, a Bíblia, que é o livro a qual eu trabalho na minha religião, né, com respeito a todas as outras, no Novo Testamento existem mais versículos falando de dinheiro do que falando sobre o céu. E as pessoas ficam espantadas quando eu digo isso, né? Jesus fala mais de dinheiro enquanto ele estava vivo aqui conosco do que sobre o céu. E aí eu costumo orar para as pessoas e dizer o seguinte, se Jesus falou tanto desse assunto, você acha que ele não é importante? Você acha que ele não deve ser pauta todos os dias para a gente? E aí eu toco já em um outro assunto relacionado a esse. Nós precisamos levar a economia para as nossas escolas. Porque muitas das vezes nas nossas escolas a gente tem conteúdos que são importantes, mas muitas vezes não acompanharão os nossos jovens por muito tempo, né? Com respeito a todas as ciências, mas algumas delas ficaram só ali na escola. Aí eu pergunto, a gente algum dia vai parar de lidar com dinheiro? Com decisões? Com escolhas? Não. Enquanto a gente respirar, a gente está lidando com os nossos recursos, com as nossas finanças, a gente vai precisar lidar com isso. Então a gente precisa ser ensinado princípios de economia e finanças. E quem é o profissional que está ali com a faca e o queijo na mão, como dizem no mercado popular, para ajudar a sociedade nesse aspecto? Somos nós, economistas. Então, por isso que eu digo, nós, economistas, somos fundamentais para o desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade. Perfeito. Dito isso, agradeço a todos que assistiram esse nosso podcast. E aqui tenho um agradecimento a esses dois grandes economistas, o professor Aldair Mello e o professor Thiago Holanda, dois grandes mestres, né, que vem contribuindo, dando uma palavra, fazendo uma palestra, palestrando para a sociedade de diversas classes. Lembrando, a economia ela não tem distinção de classe. Se você é pobre ou rico, você tem que entender de economia. E nada melhor do que você ouvir grandes especialistas. E aqui nós temos dois grandes especialistas em finanças comportamentais, nas finanças pessoais, nessa questão de macroeconomia, da microeconomia, economia internacional, economia do setor público, entre outros. E esse é o nosso papel, como Conselho de Economia, de poder aproximar o Conselho da sociedade, de poder aproximar o Conselho do setor público, do setor privado. Cada vez mais nós estamos procurando mostrar, apresentar o nosso portfólio, levar a nossa palavra, mostrar o nosso papel para a sociedade, para que todos compreendam a importância que tem um economista para poder transformar a nossa realidade, para poder contribuir para que o país possa crescer verdadeiramente. Repito, não crescer apenas de maneira numérica, mas crescer através de redução da desigualdade, aumento da renda da população, gerando emprego, trazendo melhorias, melhorando as questões políticas públicas, levando esse conhecimento para as escolas, para as igrejas, para a sociedade como um todo, tá? E esse é o nosso papel. E conte com o Conselho que nós iremos contribuir cada vez mais para que a gente possa avançar e avançar verdadeiramente, para que as pessoas possam sair desse mapa do endividamento, para que o país possa sair desse mapa da pobreza, da fome, e para que a gente possa verdadeiramente ter uma economia forte, uma economia fortalecida, mas com uma base. Não adianta crescer por crescer. É importante que a gente cresça, mas com uma base sólida, que aconteça o que acontecer,
essa base não será destruída. E é muito importante para que as pessoas compreendam o nosso papel como economista. Muito obrigado a todos.